Então vamos começar, né, pela pergunta de $1 milhão. Por que diabos o cliente desalinha? Existem, obviamente, inúmeros motivos que fazem um cliente desalinhar. E o que é um cliente desalinhado, né? É um cliente que, por algum motivo, ou ele está insatisfeito, ou ele não está entendendo o que está acontecendo em relação ao seu serviço ou ao seu produto. Existem inúmeros fatores que podem ocasionar um desalinhamento, mas no geral ele geralmente se divide em 3 grandes blocos que eu vou mostrar para vocês hoje. E todos eles têm a ver com essa reflexão aqui. Como você gostaria que lidassem com seu bem mais precioso? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre quando eu vou falar com pessoas que vão trabalhar com atendimento, principalmente o B2B, que é o business to business, ou empresa para empresa, porque é muito fácil, e eu estou me colocando nessa situação, quando a gente está do nosso lado, do que a gente sabe do que está acontecendo na empresa, de quando um cliente começa, entre aspas, encher o saco, você quer defender o seu lado e você não entende muito bem por que mas é uma coisinha tão pequena, por que o cliente está fazendo esse auê todo? E muitas vezes a gente, às vezes esquece, mesmo quem é dono de empresa, que o bem mais precioso daquela pessoa é a empresa dela. A pessoa, assim, deu tudo o que ela tinha, o que ela não tinha, principalmente quando a gente está lidando ali com pequenas e médias empresas, ou até autônomos. É literalmente a vida dessa pessoa, o nome dela, a vida pessoal dela, acaba se entranhando com a da empresa. E eu acredito até que, né, trabalho, todo o esforço que tu faz, então assim, a empresa é o teu bebê, é teu bem mais precioso. E tu tá deixando a tua empresa nas mãos de outra pessoa, para fazer seja lá o que for. Tu tem noção da responsabilidade que tu tá tendo e do quanto essa pessoa tem medo na hora que ela tá passando o bem mais precioso dela para você cuidar? Isso explica muitas vezes por que a pessoa às vezes é muito perfeccionista, tem muitas ressalvas, tem muitas objeções e desalinha com frequência. Porque claro que, como é seu bem mais precioso, você vai ser altamente protetivo com ela. Então, às vezes é bom a gente parar e pensar, se fosse, sei lá, se fosse meu filho, se fosse meu gato, entendeu? E eu tivesse passando ele para outra pessoa e a pessoa fizesse isso comigo, será que eu não reagiria de uma maneira parecida? Antes de, né, julgar talvez porque o cliente age daquela maneira. Claro, existem exceções, mas é uma reflexão interessante, às vezes, para tu tentar se colocar no lugar do cliente para entender o motivo de frustração dele. E faz muito sentido porque a gente vê como um business, né? Mas, por outro lado, às vezes é propósito de vida, é realmente muito pessoal aquilo, um projeto de vida pessoal. Então, daí fica muito mais sentimental, né? A gente vê. E a gente aqui na Lefa lida muito diretamente com o dono ou os sócios, né, da empresa. Isso aí fica mais aflorado ainda. E isso também ajuda a que as reações das pessoas, dos donos das empresas, mesmo que eles tentem ao máximo, acabem sendo mais reativas e emocionais do que profissionais, às vezes, quando eles são frustrados. Então, os principais alinhamentos, como eu disse, eles se dividem em 3, basicamente. Um é insegurança, o segundo é repetição de erros, e o terceiro é não entendimento de processos. A insegurança, talvez, né, você já lidou com esse tipo de cliente antes, é o cliente que tudo precisa estar perfeito. É a questão do que eu disse, você está cuidando do bebê dele. Então, o cliente tem dúvidas de que você vai cuidar da empresa ou da marca dele do jeito que ela merece. Então, a pessoa tem medo de estar jogando fora, ele se questiona se a decisão foi a certa contratando o seu serviço ou o seu produto. Ele se questiona, tipo, será que eles vão me passar a perna? Será que eles estão querendo me roubar o meu dinheiro suado, que eu mal consigo aqui pagar as contas porque eu sou pequeno ainda? E já estou tendo que pegar uma boa parte do meu negócio aqui e pagar para esse serviço. Será que eles vão entregar aquilo que eu preciso, mesmo que eu mereço ter por esse valor? Então, essa questão de insegurança, ela até, tipo, de certa forma, engloba os dois abaixo, né? Mas é basicamente o principal motivo de desalinhamento é esse primeiro, que é a questão da insegurança. É tipo, por algum motivo, que aí cada um vai ver o seu caso, a pessoa, o teu cliente, né, ele não tá se sentindo seguro que você é a pessoa certa ou tá fazendo do jeito certo o serviço pro bebê dele. Esse é o mais triste, né, que daí é a repetição de erros, porque ele desgasta a relação entre fornecedor e cliente, ele aumenta a insegurança,
né, ali na parte de cima, e faz o fornecedor perder a autoridade. É muito importante que quando a gente comete um erro com um cliente, e obviamente todos somos humanos, isso eventualmente acontece, um sistema falha, um fator humano erra, esquece de alguma coisa se perde no caminho. É o jeito que esse erro é tratado para ele não acontecer de novo. Porque a partir do momento que você começa a repetir os erros, é como se fosse um desgaste de relação mesmo. Pensa mais ou menos assim. Você tá lá de boas e uma pessoa te liga, sei lá, seu namorado te liga e fala que, você tá saindo de serviço agora? Aí tu fala, tô. Vamos no cinema, eu vou passar aí e vou te pegar. Eu vou passar aí, sei lá, 8 horas. Aí tá. Aí tu cria aquela expectativa, vamos no cinema. Dá 8 horas, dá 8h30, não vai a pessoa chegar. Aí tu fica meio assim, né? Aí tu liga pra pessoa, aí ela chega ali e fala, eu tive um problema aqui, na verdade eu não vou conseguir, desculpa, vamos semana que vem. Aí tu fica meio chateado, né? E, tá, beleza, né? Acontece, pessoas erram e tal. Mas podia ter me ligado, né? Pra dizer que tu não ia poder vir, eu fiquei aqui esperando, foi uma situação chata, né? Chega na semana que vem, a pessoa chega e ela chega ali umas 8h30. Falou que chegou 8 horas, chegou 8h30, mas eles conseguiram ir no cinema. Outro mês, quando era para vocês irem no cinema, acontece a mesma coisa. A pessoa fala que vai chegar, tu fica lá que nem um otário esperando a pessoa não vem, não liga, não faz nada. Qual é a tendência que tu tem ao fazer esse tipo de coisa? A próxima vez que essa pessoa chegar pra ti e te convidar pro cinema, o que tu vai pensar? E é a mesma coisa quando a gente começa a repetir erros. Então, tipo, tu vai perdendo a confiança e a pessoa vai cada vez menos esperar que tu vai entregar aquele mínimo que tu tá prometendo pra ela. Então, as promessas vão ficando mais vazias, a confiança vai colocando, e a primeira oportunidade que esse cliente tiver de poder achar um outro fornecedor e que não vai cometer esses erros com ele vai. E ainda pior quando é o cliente que descobre o erro e a gente não avisa. Eu vou dar um exemplo no que acontecia no marketing lá. A postagem não foi pro ar de um cliente e era importante que aquela postagem fosse no ar. E aí o cliente veio perguntar por que não foi e a gente nem sabia que a postagem não estava no ar. Nem sabia que tinha feito aquele erro. Aí é um pouco pior porque além da pessoa ver que tá faltando alguma coisa, tipo, os caras nem se preocupam com a minha empresa para saber se o serviço dele está sendo feito. Então, nesse tipo de situação, é que eu considero assim, mais difícil, tem que estar mais atento para que essa repetição de erro seja a mínima possível, porque isso realmente desgasta a relação, fica cada vez mais difícil de tu conseguir reconquistar essa confiança, essa segurança do cliente para ele continuar contigo. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento para evitar o mínimo possível que erros aconteçam. Também temos não entendimento de processos, tá? O não entendimento de processos, ele pode acontecer por 2 motivos. Ou o cliente é leigo o suficiente e ele tem informações erradas de como funciona o seu serviço ou como ele deveria ser feito. E isso faz com que ele, mas eu achei que, na verdade, vocês apertavam 3 botões e faziam um aplicativo. Então, se a pessoa não sabe como é que é um processo por trás, ou tipo, como assim tu vai pagar 30 mil no negócio que é só mexer lá, fazer uns códigozinho e... Né, meu sobrinho está fazendo aqui. Ou também tem o contrário, o cliente ele tem algum conhecimento sobre o serviço, assim, muitas vezes mais raso que o que você fornece. Mas ele tem algum conhecimento sobre o assunto e ele acha que o conhecimento dele ou a autoridade dele no assunto é maior ou melhor do que você que está fornecendo o serviço. E ele quer dar pitaco no que você está fazendo porque você não está fazendo do jeito certo. Então, ou então é aquele pessoal que chega assim, mas eu vi nesse cara aqui no Instagram que falou que na real tem que fazer assim, assim, assado. E não do jeito que vocês estão fazendo, né? Então, o que acontece? Por algum tipo de informação ou conhecimento prévio, não necessariamente verídico, né? Claro, a gente é sempre aberto a feedbacks. Existem situações em que o cliente pode conseguir, né, algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento que realmente agrega aquilo que a gente está fazendo. Mas muitas vezes o que acontece é que por algum motivo, né, essa fonte externa acaba gerando mais autoridade do que a gente, né, e aí também tem um pouco da insegurança, por isso que eu falei que a insegurança ali está permeando em todos eles, de você, né,
e ali falar que na verdade, o que você está fazendo não é tão bom quanto que aquele cara, aquele guru está falando. Tá? Existem, né, outros motivos que podem acontecer, mas no geral ele acaba, né, caindo em esses três principais alinhamentos.